Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá pessoal, eu sou o professor Seabra e o meu sinal em Libras é o meu dedo indicador passado na bochecha. Sou professor de matemática, tenho estatura mediana, poucos cabelos, uso óculos de grau, estou com a camisa azul clara e calça jeans. Hoje o tema da nossa aula será a função polinomial do primeiro grau ou a função afim. Nós vivemos num mundo em que tudo está afim. Então, olha lá, pessoal. Se você pega um táxi, você tem a bandeirada, certo? Tem um valor fixo e tem um valor variável. Então, nesse caso aí, nós formamos o quê? Uma função, ok? Quando você vai ao supermercado, compra 1 quilo de tomate, ou laranja, ou banana, ou carne, tudo isso é uma mercadoria no peso, então o valor que vai ser pago vai ser de acordo com o peso. Nós temos outro tipo de função. Então, na aula de hoje, vamos trabalhar com essas funções. Antes, vamos saber quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear de uma função do primeiro grau afim. Então, vamos para a nossa aula. Função polinomial do primeiro grau ou função afim. Qualquer função f de R em R, dada por uma lei da formação f de x igual a ax mais b, em que a e b são números reais dados e a é diferente de zero. Então, nesta função, para que ela seja do primeiro grau, o valor de a tem que ser diferente de zero. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu coloquei aqui, ó, a função também pode ser representada pela letra y. Y é igual a f de x, que é igual a ax mais b, com a e b pertencente aos reais e a diferente de zero. Então, nessa função, o valor de a não pode ser zero. Pode ser qualquer valor menos o valor zero, ok? Então, vamos lá. Então, você vai fazer o seguinte, ó, ela é uma função do primeiro grau porque a variável x, o seu expoente é 1, ok? Então, eu tenho aí uma função do primeiro grau. Outra coisa, o a, que é o coeficiente do x, é chamado de coeficiente angular. O que é esse coeficiente angular? Que a gente vai ver mais na frente. É exatamente o ângulo formado pela reta e o eixo x. Então, ele forma um ângulo ali, que eu vou chamar de ângulo alfa. E nós vamos encontrar o valor de a. E o b, que é o coeficiente linear, tá certo? É o ponto em que a reta corta o eixo y. A gente vai ver isso tudo dentro dos exercícios e nas outras explicações que vêm pela frente. Então, vamos lá. Já que eu defini a vocês o que é uma função polinomial do primeiro grau ou função afim, então observe que essa função você tem o valor de a e o valor de b. Logo, vamos ter um gráfico que é uma reta, e essa reta, se ela for afim, ela forma um triângulo utilizando os dois eixos x e y. Então, vamos lá. Vamos ver aqui uns exemplos de função do primeiro grau. A primeira função você tem f de x igual a 2x mais 5. Observe que você tem o a vem acompanhado do x, e tem o valor de b, que é o 5, que ele vem ali, que é o termo dependente, que é o coeficiente linear. Então, observa aqui, pessoal, olha, o coeficiente ali, o expoente do x é 1, então essa função é a função do primeiro grau. O valor de a é 2 e o valor de b é 5. Se eu tenho o valor de a e eu tenho o valor de b, e essa é uma função do primeiro grau, então essa função é chamada de função afim. Então tá ali, ó, função afim. Não esqueça, eu tenho o valor de a e tenho o valor de b. Agora observa a segunda função. A segunda função, na letra b, eu tenho f de x igual a menos 3x. Observa ali, ó, que não aparece o termo independente, o valor de b. Como não aparece o valor de b, que é o termo independente, então, nesse caso, o valor de b vai ser zero. Então, lá, ela é uma função do primeiro grau? Sim, é uma função do primeiro grau. Quem é o coeficiente do x? Então, ali o coeficiente x, que é o valor de a, é menos 3. Quem é o valor de b que não aparece naquela função? Nesse caso, o valor de b vai ser igual a zero. Continuando, nesse caso, quando você tem o valor de a e o valor de b é zero, então você tem uma função linear. Então, está ali na frente, função linear. Então, olha só, na função afim, eu tenho o valor de a e tenho o valor de b. Já na função linear, o valor de b é zero. Agora, presta bem atenção na letra C.
Olha só, eu tenho f de x igual a x. Ela também é uma função do primeiro grau. Só que ali não aparece o valor de b. Então, o valor de b é 0. E também ali não aparece o coeficiente do x. Quando não aparece o coeficiente do x, esse coeficiente é 1. Então, é o seguinte, pessoal, vamos lá. Então, ali, ó, ela é do primeiro grau, x elevado a 1, ela é uma função do primeiro grau. O valor de a é 1 e o valor de b é 0. Então, olha só, pessoal. Essa função, como o valor de b é 0, eu digo que ela é uma função linear. Mas ela leva um nome especial porque o valor de a, que é o coeficiente do x, é 1. Então, vai ser chamado de função identidade. Então, olha aí, ó, função identidade. É uma função do primeiro grau? Sim, porque o expoente do x é 1. É uma função linear? Sim, porque você tem o valor de b igual a 0. Mas, como o valor de a for 1, essa função é chamada função identidade. Agora, observação na letra D. F de x igual a 5. Observe que essa função não aparece a variável x. Logo, ela não é uma função do primeiro grau. Se ela não é uma função do primeiro grau, então ela vai ser chamada de uma função constante, onde o valor de a é 0. Então, olha ali, ó, não aparece a variável x. Então, o valor de a é 0. E se o valor de a é 0 e o valor de b é quanto? 5. Lembrando, para que seja uma função do primeiro grau, o valor de a tem que ser diferente de 0. E nesse caso aqui, o valor de a é 0. Então, não é uma função do primeiro grau. Tá certo? Então, essa função, quando você tem só o valor de b, que é o termo independente, nós chamamos de função constante. Certo? Espero que vocês tenham entendido esses 4 tipos de funções. Ok? Vamos passar lá na frente. Agora é o seguinte, pessoal, o gráfico. Vamos agora trabalhar com o gráfico da função do primeiro grau. Então, temos ali o gráfico da função y igual a ax mais b, frisando novamente, está dentro de parênteses, ó, o a tem que ser diferente de 0, tá certo? Para que eu tenha uma função do primeiro grau, certo? É a reta não paralela ao eixo x e ao eixo y. Faltou um xzinho aqui para vocês, mas vocês dão para entender. Eixo x e eixo y. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui o eixo x. Esse eixo x é chamado de eixo das abscissas. Ele está na horizontal. Vamos fazer o outro eixo. O outro eixo é o eixo y. Ele está na vertical. Observe que esses dois eixos formam entre si um ângulo de 90 graus, porque eles são perpendiculares. E o encontro, certo? A interseção desses dois eixos forma um ponto, que nós chamamos de origem. Então, ali está um ângulo de 90 graus, porque eles são perpendiculares, e nós temos ali a origem, que é o ponto de interseção das duas retas. Então, ali, pessoal, continuando, nós temos ali uma reta que está de vermelho, não é? Essa reta, vocês observem que ela está na forma crescente, ok? Então, nós temos o seguinte, ó, nós temos ali y igual a x mais b para x igual a 0. Então, olha só, para que eu possa determinar uma reta, eu preciso só de 2 pontos. 2 pontos. Então, eu vou pegar a função, está lá em cima, ó, y igual a x mais b, e vou fazer o seguinte, eu vou atribuir para x o 0. Botando 0 em x ali, nós temos o seguinte, ó, que y vai ser igual a a vezes 0, ó, eu troquei o x por 0 mais b. Então, agora ali, multiplicando a vezes 0, vai dar 0. Então, o valor de y vai ser igual a b. Então, pessoal, olha só, quando o x for igual a 0, o valor de y é b. Resumindo, quando você for fazer um gráfico de uma função do primeiro grau, um dos pontos que corta o eixo y é o valor de b, que é exatamente o termo independente. Você não precisa fazer o cálculozinho. Já sabe que o valor de b é o ponto em que a reta corta o eixo y. Então, vamos lá. Ó. O ponto que nós encontramos ali, ó, quando o x for 0, y é igual a quanto? A b. Então, vimos para cá, para o gráficozinho, ó, do plano cartesiano, nós temos ali aquele ponto em que x for 0, y vai ser igual a b, que é o termo independente. Continuando agora, pessoal, o seguinte, ó, eu vou pegar novamente a função ax, y igual a x mais b. Eu vou pegar essa função agora e atribuir para y o 0, tá certo? Eu atribuí em cima o x 0, agora eu vou atribuir o y 0.
Então, botando y igual a zero, vai ficar o quê? Ax mais b igual a zero. O y está no primeiro membro, eu já coloquei no segundo membro, igualando a zero. Então, continuando ali, ó, passando mais b para o segundo membro, você vai ficar ax igual a menos b. Olha aí, era mais b, passou para o segundo membro, menos b. E agora, o a, ele está multiplicando, é o coeficiente do x ali, ele está multiplicando o x. Então, eu devo passar ele para o segundo membro, tá certo? Mudar a operação, se ele está multiplicando, ele passa a dividir. Ficando assim, ó, x igual a menos b sobre a. Bem, pessoal, encontramos aí o outro ponto que forma o segundo ponto dessa reta, que eu preciso somente de 2 pontos. Então, nesse caso aí, eu tenho ali o seguinte, ó, quando x é menos b sobre a, o valor de y vai ser zero. Olha só, pessoal, esse ponto ali, o ponto em que a reta corta o eixo x, é chamado de zero ou raiz da função. Então, coloquei ali embaixo, ó, zero ou raiz da função. Então, vamos levar aquele ponto para cá para o gráfico. Então, nós temos ali o seguinte, ó, o ponto ali, ó, o ponto em que a reta intercepta ali, né, o eixo x, é chamado de zero ou raiz da função. Como encontrá-lo? Menos b sobre a é o valor de x e o valor de y será igual a zero. Então, aí nós vamos o seguinte, continuando aqui o seguinte, pessoal, olha só. Lembra que eu falei aqui do x, falei do y e falei do b. Falta agora falar do a. Então, observe sobre o a. Pessoal, olha só. A reta que está em vermelho com o eixo x, a reta que está em vermelho com o eixo x, ele forma um ângulo alfa. Aquele ângulo alfa ali é o seguinte, nós vamos encontrar a. Quem é o valor de a que eu estava falando lá no início, que é o coeficiente angular? Então, o a não é o coeficiente angular? Então, é o seguinte, o a vai ser igual a tangente, o valor da tangente daquele ângulo ali, ó, formado pela reta e o eixo x. Então, nós temos o seguinte, pessoal, olha ali, ó, para encontrar esse valor, vamos fazer o seguinte, vamos calcular a variação, tá certo? A variação de ΔY e a variação de ΔX. Como estamos trabalhando como tangente, vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, nós temos o seguinte, ó, que A é igual a tangente de alfa, certo? Então, o valor de A, que é o coeficiente angular, vai ser o valor da tangente de alfa. E a tangente, como vocês sabem, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, quem é o cateto oposto ali? ΔY, a variação do y, tá certo? Está ali. E quem é o cateto adjacente? A variação do x. Então, nós vamos ter ali, ó, ΔX. Então, pessoal, se você quer encontrar o valor de A e você tem um gráfico, você pode utilizar a forma da tangente. Então, A vai ser igual a tangente, que é igual à variação do y sobre a variação do x. Nós vamos fazer alguns exercícios utilizando essa formulazinha para encontrar o coeficiente angular, quer dizer, o valor de A. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido aí. Então, vamos para frente. Olá, pessoal. Agora vamos aqui o seguinte, a representação gráfica de uma função do primeiro grau. Tá certo? Então, vamos ver o seguinte. Olha lá. Primeiro caso, função crescente se o valor de A for maior do que zero. Então, vamos ver ali várias maneiras de informar vocês de que esse gráfico é uma função crescente. Então, olha só, primeiro passo. Antes de fazer algum cálculo ali, tem o seguinte, essa reta, ela está o quê? Crescendo. Ela está subindo. Então, já sei que essa função é uma função crescente. Tem outro método de encontrar? Temos outros métodos. Então, olha lá, pessoal. Veja ali, ó, primeiro passo. O ponto que corta, intercepta o eixo Y, né? Que corta o eixo Y ali, é o valor de B. Isso vocês já viram anteriormente na aula de hoje. O B é o ponto em que a reta corta o eixo Y. É bem fácil, está lá o ponto B. Agora, continuando. Então, ali, aquele ponto que corta o eixo X, eu chamo de quê? Zero ou raiz da função, que é dado como sendo menos B sobre A. Continuando ali o seguinte, pessoal. Observe que a reta e o eixo X formam um ângulo alfa. Formam um ângulo ali, um ângulo alfa. Tá certo? Então, agora vamos encontrar o seguinte, ó.
Vamos fazer o seguinte, A é igual a tangente do ângulo alfa. O alfa ficou um pouco afastado, ficou próximo do ângulo de 90 graus, mas ele vem para cá, onde tem essa curvazinha, tá certo? Então, se eu quero encontrar o valor de A, então eu uso a tangente do ângulo alfa, que vai ser igual a quem, pessoal? A variação do y dividido sobre a variação do x. Então, olha só, se eu tenho ali um gráfico e eu quero encontrar a função que gerou esse gráfico, né? Foi a formação desse gráfico, a função y, então o que é que eu faço? Se eu tenho um gráfico, primeiro eu olho o valor de B. B eu já encontrei, é o ponto em que a reta corta o eixo y. Encontramos o ponto B. E para encontrar o ponto A, eu vou fazer o que, pessoal? A variação de y dividido pela variação de x, ok? Bem, isso é se eu tenho um gráfico. Se eu não tenho o gráfico, eu tenho a função. Então, eu tenho ali, ó, y igual a x mais b. Eu não tenho um gráfico, vamos deixar o gráfico aqui ao lado. Vamos observar lá a função y igual a x mais b. Então, nesse caso, se você tem a função, fica mais fácil saber se a função é ou não crescente. Então, olha só, pessoal, só basta você olhar o coeficiente do x, que é o coeficiente angular. Se esse valor, o valor de A, for positivo, quer dizer, for maior do que zero, a função ela é crescente. Então, observe lá, ó. Então, ali, ó, se o valor de A ali for maior do que zero, a função é dita como função crescente. Então, colocamos aqui de outra maneira para vocês aqui. Vou voltar aqui um pouquinho. Olha só, a outra maneira para você fazer aqui, pessoal, no gráfico, viu? Lá eu fiz com a função, só basta observar o valor de A. Se A for positivo, quer dizer, A maior do que zero, a função é crescente. A outra maneira, eu fiz aqui uma linha tracejada, eu peguei ali um ponto qualquer do eixo X e fiz aquela linha tracejada. Dali eu encontro a sua imagem. Então, olha lá, continuando, fiz o eixo X ali, tá certo? E agora ali encontra a sua imagem. Então, observe, pessoal. No momento que eu fiz o primeiro ponto na reta, nós encontramos um valor para Y. Quando eu aumentei o valor de X, ó, fiz uma outra linha tracejada na vertical, quando eu aumentei o valor de X, o que aconteceu com o valor de Y? Ele também aumentou. Então, olha só. Quando você aumenta o valor de X, e o valor de y também aumenta, então essa função é uma função que crescente, tá ok? Bem fácil agora lá. Então você tem aqui no gráfico várias maneiras como distinguir uma função crescente, tá certo? E lá do outro lado, observando somente o valor de A, ok? Vamos para o próximo agora. Agora observa aí, ó, segundo caso, função decrescente. Olha a obrigação do gráfico, olha a posição do gráfico. Ele não está subindo, ele está o quê? Descendo. Então, nesse caso, essa função é uma função o quê? Decrescente. Tá ok, pessoal? Então, vocês observam que o gráfico vai decrescendo, então a função é decrescente. Continuando, ó, o ponto ali B aparece novamente, que é o ponto onde a reta corta o eixo Y, lá em cima, no B, tá certo? E temos ali também o ponto em que a reta corta o eixo X, que é exatamente o zero ou raiz da função, que é dado como sendo quem? Menos B sobre A, tá certo? Ou você desenvolve a função igualando ela a zero, ou você pega o valor menos o valor de B e divide por A. Aí você encontra o ponto em que a reta corta o eixo X, certo? Continuando ali, ó, tem um ângulo alfa, tá certo? Se eu quero encontrar o valor de A, eu vou usar novamente a tangente, ó. A é igual a tangente de alfa, tá ok? Que é igual exatamente a variação de y sobre a variação do x, ok? Então, continuando aqui com vocês, nós temos o seguinte, ó. E se eu tivesse a função? Se eu tivesse a função, então é mais fácil de encontrar. Observe que se eu tenho ali y igual a ax mais b, então, para eu saber se essa função é decrescente, basta você olhar o valor de a. Se o valor de A for negativo, então a função é o quê? Decrescente. Se o valor de A for positivo, a função é o quê? Crescente. Então ali nós temos o seguinte, ó, A menor do que zero. Estou afirmando ali
que aquele A é um valor menor do que zero. Então, logo a função é o quê? Decrescente. Então lá, pessoal, fiz aqui novamente, ó, uma linha tracejada. Observa ali que eu peguei um valor qualquer de x e fiz uma linha perpendicular ali, quer dizer, paralela ao eixo y, ok? Nós encontramos ali um valor para y. Agora, se eu aumentar o valor de x, eu fiz outra retazinha lá, ó, paralela ao eixo y, certo? E eu aumentei o valor de x. O que aconteceu com o valor de y? Diminuiu. Então, nesse caso, o que acontece? Quando x aumenta e y diminui, a função é decrescente. Tá certo? Agora, se x aumenta e y também aumenta, função crescente. X aumenta e y diminui, função decrescente. Então, aí vimos aí várias maneiras de como você encontrar, observar uma função quando ela é crescente e decrescente. Vamos prosseguir nossa aula. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a função constante. Aquela função que não é uma função de primeiro grau. Lembra que o valor de A é igual a zero na função constante? Tá certo? Na função constante, o valor de A é zero. Você só tem um valor de B, que é o coeficiente linear. Tá ok? Então, nesse caso aí, é o seguinte, denomina-se função constante uma função de f de r em r, certo? Dada pela lei y igual a 0 vezes x mais b. Observa ali que no lugar do a está o zero. 0 vezes x dá zero. Mais o que? B. Então, vai ficar o quê? Ou seja, se 0 vezes x é zero, então vai ficar y igual a b. Para todo x pertencente aos reais. Quer dizer, para qualquer valor de x, você vai ter a mesma imagem. Então, nesse caso, pessoal, o gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo x, passando pelo ponto 0 de x e b de y. Lembrando mais uma vez, o b é o ponto em que a reta corta o eixo y. Então, nesse caso, pessoal, olha só como é simples. O gráfico da função constante, ele vai passar no ponto B, no coeficiente linear, tá certo? Nesse caso, essa reta é uma reta paralela ao eixo x. Ou ela está na parte positiva do eixo x, tá certo? Ou na parte negativa, é abaixo do eixo x, ok? E tem também a função nula. Nesse caso aí, quando o y for igual a zero, né? For igual a zero, então essa reta, ela vai passar, quer dizer, vai coincidir com o eixo x, quer dizer, vai ser o próprio eixo x. Eu digo isso aí que é uma função nula. Então, vamos lá, fazendo um gráficozinho aqui, ó, tá lá o ponto B. Vamos supor que o valor de B é um valor positivo. Então, se é positivo, a reta vai ser paralela ao eixo x, acima do eixo x. Então, nós temos ali, ó, a reta paralela, certo? Ao eixo x, na parte positiva do eixo y. Se o valor de B for negativo, então ele vai estar abaixo do eixo x, tá certo? Então, formando ali a reta também paralela ao eixo x. Então, nós temos aí o gráfico de uma função constante em que é uma reta paralela ao eixo x, ela pode estar acima do eixo x, se B for positivo, ou abaixo do eixo x, se o valor de B for negativo. Então, vimos aí agora tudo sobre função do primeiro grau, ou afim, linear, constante e identidade. Agora, nós vamos construir esses gráficos. Vamos construir esses gráficos agora. Construa o gráfico das seguintes funções. Letra A. Y é igual a 2x menos 4. Pessoal, eu já tenho um ponto ali já definido. O valor de B. Quem é o valor de B ali? É o menos 4. Se o valor de B é menos 4, eu já sei que a reta vai cortar o eixo Y no ponto menos 4, que está lá embaixo. Ok? Então, já tem o valor de B. Ó. Botei ali um círculozinho ali girando, tá certo? Então, ali o valor de B é quanto? Menos 4. Então, já encontrei um ponto. Falta agora encontrar o segundo ponto. Para encontrar o segundo ponto, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a função 2x menos 4 e vai igualar a zero. Ou, simplesmente, usar aquela formulazinha. X é igual a menos B sobre A. E você vai encontrar a mesma resposta.
Então agora ali, passando o menos 4 para o segundo membro, você vai ter 2x igual a 4, positivo. Mudou ali, ó, era negativo, passou a ser positivo. Observe que eu tenho 2x igual a 4. Então o 2 está multiplicando a variável x. Então nesse caso, esse 2 vai passar dividindo 4. Então nós temos o seguinte, x vai ser igual a 4 dividido por 2. Dividindo 4 por 2, nós encontramos o valor de x. 2. Então já tem aí 2 pontos já definidos e a gente pode calcular, quer dizer, formar a nossa reta nesse plano cartesiano. Então vamos lá. Primeiro ponto. Olha lá, pessoal. O menos 4 aqui embaixo. Vou voltando aqui para você ver, observar no menos 4 aqui, que é o valor de B lá, ó. Menos 4. Apareceu um pontinho preto aqui. E o outro ponto é o valor de x. Que é o valor de x? É 2. Então, no eixo x, vamos procurar o 2 lá positivo, ó. Olha lá o pontinho lá, apareceu o pontinho lá no 2. E agora nós podemos traçar a nossa reta, pegando o ponto 2 e o ponto menos 4. Traçamos a reta e encontramos aí o gráfico dessa função. Simples. Lembrando, quem é o valor de A? O valor de A ali, ó, o coeficiente do x, é 2. Ele é positivo. Se ele é positivo, então a função é o quê? Crescente. Tá certo? Já estou dizendo lá, crescente. E observe o gráfico também, ó, a reta, que ela está o quê? Subindo. Então ela é o quê? Crescente. Então ali eu coloquei para você, ó, o valor de A é maior do que 0. Ó. O valor de A lá é acompanhado do x, é o 2. Função crescente. Ok, pessoal? Vamos ver agora a letra B. Também é uma função do primeiro grau e é uma função afim. Observe ali que aparece o valor de A e o valor de B. Ok, pessoal? Então, vê ali, pessoal. Eu já tenho o valor de B. Quem é o valor de B ali, pessoal? Olha lá, ó. Girando, o valor de B é 6. Eu já encontrei um ponto em que a reta vai cortar o eixo Y. Então, a reta vai cortar o eixo Y no ponto 6 do eixo Y, lá em cima. Então, já tem o valor de B. Falta agora encontrar o valor de x, que é o ponto em que a reta corta o eixo x. Então lá, primeiro, eu vou pegar menos 2x mais 6 e vou igualar a 0. Passando mais 6 para o segundo membro, você vai ter o quê? 2x igual a menos 6. Observe que o 2 está negativo e o 6 está negativo. Nesse caso, eu estou querendo procurar o valor de x positivo. Então, para isso, nós vamos multiplicar ambos os membros por menos 2. Então, nós temos ali, ó, por menos 1, que diga. Então, multiplicando por menos 1, você vai ter o seguinte, ó, menos por menos ali, ó, menos do 2 por menos do 1, você vai encontrar 2x positivo, e menos do 6 com menos do 1, nós vamos encontrar o 6 positivo. Então, nós vamos ter o que ali, pessoal? 2x igual a 6. Agora, é o seguinte, se 2x é igual a 6, eu quero encontrar o valor daquele x. Então, aquele 2 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo 6. Então, o x vai ser igual a quanto? A 3. Encontramos aí o segundo ponto para a construção do gráfico dessa função afim. Então, olha lá, pessoal. Primeiro ponto. Preste atenção no gráfico agora, que eu vou colocar o ponto naquele ponto 6, lá em cima, positivo. Que é exatamente o valor de B que nós temos lá na frente, ó. O valor de B é o ponto em que a reta corta o eixo Y, tá lá, 6. E o valor de X nós encontramos ali 3, positivo. Então, no eixo X, na parte positiva, olha lá o pontinho lá aparecendo no 3. E agora nós vamos traçar a nossa reta. Nossa reta traçando ali, ó, 6 e o 3. Foram os dois valores que nós encontramos que estão nos quadrinhos amarelos. B igual a 6 e x igual a 3. Então, aí, pessoal, observe que essa função, o gráfico dessa função, ela é decrescente. Olha lá, vem decrescendo. Então, eu coloquei para vocês ali, ó, que o valor de A é negativo. Olha lá em cima, ó. O coeficiente do x, quem é o coeficiente do x? Menos 2. Então, menos 2 é negativo, então menos 2 é menor do que 0. Então, a função é uma função decrescente. Ok? Espero que vocês tenham aprendido aí a fazer a função, o gráfico de uma função afim. Vamos para a próxima agora. Agora observe, pessoal, que na letra C não é uma função afim, é uma função linear. Observe ali que não aparece o valor de B. Então, B é igual a quanto? A 0. Então, se B é igual a 0, então esse gráfico já tem um ponto que é exatamente que a reta vai passar na origem do sistema.
no encontrozinho ali do eixo X com o eixo Y, na interseção das duas retas. Então, já sei que o valor de B é zero. Então, vou colocar ali o seguinte, ó. Eu coloquei ali, só para vocês lembrar, como não aparece o valor de B, eu coloquei que B é igual a zero. Então, tá ali, girando, afirmando que o valor de B é igual a zero, e eu coloquei lá no quadrinho amarelo, B igual a zero. Já encontramos um ponto. Falta agora encontrar o segundo ponto. Então, olha só, pessoal, veja, quando a função for linear, tá certo? Você não vai pegar essa função e vai igualar a zero, como eu fiz na letra A e na letra B. Nesse caso, você vai atribuir para x um valor qualquer, tá certo? Que não seja zero, porque o zero nós já temos já, que é o valor de B. Então, você pode pegar um valor negativo ou pode pegar um valor positivo do eixo x para encontrar o valor de y. Então, coloquei ali, ó, y é igual a 3x. Então, ali eu vou atribuir um valor qualquer, certo? Que não seja zero. Tanto ou negativo ou positivo. Eu vou colocar ali dois exemplos para afirmar mais um pouco o conhecimento de vocês. Então, ali eu tenho o seguinte, ó, y é igual. Eu atribuí para x o valor menos 2. Então, é o seguinte, multiplicando ali, ó, y é igual a quanto? Menos 6. Então, já encontrei o segundo ponto. Então, o primeiro ponto foi o B, que vai passar lá na origem, né? Na interseção ali dos dois eixos, ok? No encontro dos dois eixos. E o valor de y, quando o x for menos 2, vai ser quanto? Menos 6. E encontrei outro ponto. Então, ali, pessoal, continuando, nós temos aqui o seguinte, ó. O ponto ali, já coloquei o ponto B, eu vou voltar aqui para vocês observarem ali. Ali no encontro dos dois eixos, já encontrei ali a bolinha pretinha, que ali B é igual a zero. Então, o gráfico vai passando naquele ponto. E o outro ponto vai ser o seguinte, ó. Quando o x for menos 2, o menos 2 está lá de cá, ó, do eixo, menos 2, y vai ser igual a quanto? Menos 6, lá no finalzinho. Então, olha aqui, ó. Quando o x for menos 2, olha lá a linha tracejada. Quando o x for menos 2, o valor de y vai ser quanto? Menos 6. Então, aí, pessoal, nós encontramos os dois pontos suficientes para que a gente possa fazer essa reta. Então, aí está a reta aí formada. E observe, ela é o quê? Crescente. Por quê? Olha lá o valor de A. O valor de A vem acompanhado do X. O valor de A é 3. 3 é positivo. E 3 é o quê? Maior do que 0. Então, a função ela é crescente. Tá ok? Ó, subindo. Então, olha aí como foi fácil fazer um gráfico de uma função linear, onde B é igual a 0. Vamos ver agora o exemplo D. Olha lá, agora sim. Esta é uma função do primeiro grau, sim. Ela é linear, sim. Só que, além de ser linear, o valor do coeficiente do x é 1. Então, ele recebe um nome especial como função identidade. Quer dizer o seguinte, pessoal. Novamente, ali não aparece o valor de B. Então, B vai ser igual a quanto? A 0. Olha lá, botei o B novamente, ó. Fiz ali, girando ali para você observar. O valor de B é 0. Logo, essa reta vai passar lá pela origem, novamente, já que o valor de B é 0. Então, nesse caso aí, quem é o valor de A? É 1. Então, lá, pessoal, B, ó, A é igual a 1 e o B é igual a 0. Então, olha lá. O coeficiente do x que não aparece é 1 e o valor de B é 0. Olha só, pessoal. Vocês vão observar que essa reta, quando ela é identidade, certo? E também linear, a outra também que é linear, elas passam pela origem. Só que na função identidade, certo? Que é ali y igual a x, vai ser o seguinte, é uma reta que passa também pela origem, tá certo? E é bissetriz dos quadrantes ímpares. Nesse caso, o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Quer dizer, qualquer valor que você der para x, teremos o mesmo valor para y. Então, vamos ler para o seguinte, ó. Y é igual a x. Olha lá. Vejam, eu vou atribuir um valor para x, que também será o mesmo valor para y. Olha só, pessoal. Para x igual a 2. Então, tem ali, ó. Y igual a x. Se eu digo que x é igual a 2, quem é o valor de y? Também é 2. Então, se eu disser que o valor de x é 5, o valor de y vai ser quanto? 5. Então, ali, outro ponto para vocês. Y igual a x. Então, ali, ó, para x igual a menos 3. Olha, se eu digo que x é igual a menos 3, o y também vai ser igual a quanto? Menos 3. Eu coloquei ali 2 pontos, mas só precisava só de um, já que eu tenho o valor de B, que é 0.
que é exatamente o ponto ali da origem. Ok, pessoal? Então, vamos lá, colocando esses pontos aqui. Então, primeiro eu coloquei o ponto B. B igual a 0. Está ali, ó, pretinho aqui no centro, ó, voltando aqui. Está ali, apareceu o ponto B. E agora eu vou colocar o primeiro ponto. X é 2 e Y também é 2. Então, lá, quando o X for 2, ó, está a linha tracejada lá, ó, paralela ao eixo Y. Então, o valor de Y também vai ser quanto? 2. Bastava esses dois pontos aí para eu encontrar a reta. Mas eu coloquei mais um ponto para melhorar o conhecimento de vocês. Então, lá, quando x for menos 3, observe aqui, ó, quando x for menos 3, y também é quanto? Menos 3. Apareceu um outro ponto. Observando aí a reta agora, pessoal. Olha lá, ó. A reta passando ali nos dois quadrantes. Lembrando que no plano cartesiano nós temos 4 quadrantes. Vindo no sentido anti-horário, nós temos lá o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o último ali, quarto quadrante. E observe que a reta passa na origem exatamente no primeiro e no terceiro quadrante, que são exatamente os quadrantes ímpares. Então está ali, ó, primeiro quadrante e o terceiro quadrante. E essa reta, tá certo, pessoal? Forma com o eixo X, já que ali é um ângulo de 90 graus, certo? O eixo Y com o eixo X forma um ângulo de 90 graus. Como essa reta é a reta de uma função identidade, ela é uma bissetriz. Então, ela divide ali o ângulo em dois ângulos congruentes. Quer dizer, se ali é 90 graus, eu botei ali o 2 ali, 2 e 2. Então, aquele ângulo formado pela reta e o eixo X é um ângulo de 45 graus. E essa reta eu chamo ela de quê? Bissetriz. Então, aí está formado, pessoal, todos os gráficos com função identidade, função linear, função afim, crescente e decrescente. Então, continuando aí, ó, o valor de A é 1. Como o valor de A é 1, então é maior do que 0, função o quê? Crescente. Ok, pessoal? E mais uma coisinha na frente, ó. A reta é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Observe lá, ó, o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Ficou legal aí, né, pessoal? Vamos lá, vamos estudar. Agora, pessoal, vamos ver aqui, construa o gráfico das seguintes funções. Vamos ver ali as funções ali, ó, letra E e letra F. Observe, Y, letra E, Y igual a 4. Ela não é uma função do primeiro grau, é uma função constante. É uma função constante. Então, nesse caso, o seu gráfico é uma reta paralela ao eixo X. Passando por quem, pessoal? Pelo 4, que é o valor de B. Então, está ali o valor de A é 0 e o valor de B é 4. Então, a reta está aqui, ó, no 4, ali o pontinho, vou voltar o pontinho ali para você observar, ó, o pontinho ali no 4 positivo. E agora vamos fazer o quê? A reta. A reta paralela ao eixo X. Na letra F, y é igual a menos 3. Temos novamente uma função constante. Então, nesse caso aí, nós iremos o quê? Passar a reta paralela ao eixo X, passando por menos 3. Olha, é negativo. Então, a reta vai ficar abaixo do eixo X. Então, ficando ali, ó, o A é 0 e o B é menos 3. Então, o pontinho lá, presta atenção, o pontinho lá no menos 3, lá embaixo do eixo X, ó, o pontinho lá. E agora, estão formando o quê? A reta. Então, aí, pessoal, fica a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pegar os livros e estudar. E bons estudos. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.